Muito bem, olá a todos amigos aqui da Leandro Stormer, Thiago Bizzi falando. Estamos iniciando agora o bate-papo de fechamento, comentário de fechamento de hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Estou aqui fazendo um comentário de fechamento excepcionalmente, geralmente é o Vlad, até foi meio que pego de surpresa aqui, e eu vou ter alguma dificuldade para atualizar com vocês as operações do método Leandro, ok? Mas vamos lá. O índice ontem, depois de um forte movimento de alta do dia 22, né, ele atingiu a linha de retorno do canal de alta do mercado, fez um candle baixista, e a forma como o mercado se comportou no intraday, no pregão de ontem, foi uma forma bem pesada, e sugeria para a gente boas chances do mercado realmente desenvolver um movimento corretivo dentro da tendência secundária de alta que está em andamento. Nesse movimento de alta que a gente vem tendo desde ali da segunda quinzena de janeiro, o mercado não vem facilitando muitos trades, né? Quem tentou operar dentro de uma forma mais, digamos assim, prudente, uma venda de índice, por exemplo, e aguardava a perda mínima de ontem, foi surpreso aí com um baita gap de baixa hoje, em grande parte fruto do rebaixamento do Brasil. Novamente, né, agora pela Moody's, se eu não me engano. Enfim, o mercado fez um bom movimento de queda, né, considerando a abertura e as primeiras horas de negociação, mas perceba que o mercado se recuperou muito bem desde o meio-dia e parcialmente fechou esse gap da abertura. Tá? Esse não é um comportamento de se esperar de um mercado que está para encerrar este movimento de tendência de alta, está para desenvolver algum movimento corretivo mais importante. Acho que esses 2 dias talvez já tenham sido suficientes em termos de correção. Então, a nossa orientação ainda é de atuar de forma mais agressiva na ponta compradora, certo? Agora, com certeza, a gente não está num ponto, tá, do ponto de vista de análise técnica, considerando o gráfico do índice Bovespa, de abrir posições na ponta compradora. A gente não está batendo nenhum suporte mais significativo. Tá? E a gente ainda está muito próximo da zona de resistência que existe aqui por volta dos 44 mil pontos. Tá? Se a gente for considerar o gráfico semanal, eu acho interessante dar uma olhadinha, vocês vão ver que o ponto crítico que foi perdido como suporte, que bateu nessa época em que o mercado fez fundo no finalzinho do ano passado, na verdade fica mais ali nos 45 mil pontos que nos 44. Então, talvez o mercado insista nesse movimento até os 45. Então, de maneira geral, continuamos altistas para o mercado. A gente tem que ficar muito atento com o mercado lá fora. Tá? O índice Dow Jones rompeu alguns pregões atrás um pivô de alta, um fundo duplo. Tá? Ele fez um movimento bem sacana, porque recuou bastante no intraday, violou uma zona típica para stop, tá? Num cenário que nem esse, né, estopando, violinando, se a gente estivesse operando esse gráfico, mas ele ainda fecha de uma forma bem positiva, ele fecha com um martelo, dando a ideia de um pullback, são 3 candles, né, montando aqui máximas mais baixas, fazendo um cenário de pullback. Então, se a gente estivesse operando esse gráfico, com o candle de hoje eu reentraria na superação da máxima de hoje num próximo pregão. Eu gosto de acompanhar mais o gráfico da S&P 500 Futuro, que é esse gráfico aqui. Percebe que o S&P 500 Futuro também apresenta esse padrão de tentativa de fundo duplo, em cima de uma zona bem importante, onde a gente tem vários fundos desde 2014. Tá? Ele não chegou a gerar o rompimento no dia 22, diferente do índice Dow Jones. Então não houve stop nessa movimentação de queda de hoje. Esse gráfico aqui ainda se prepara, o que tudo indica, a um rompimento. E quando tiver nesse gráfico aqui o rompimento dessa faixa, dessa zona aqui, a gente vai ter nisso um tremendo sinal de alta para o mercado americano e deve certamente impactar de forma importante também o nosso mercado. Ok? Então, vamos ficar bem atentos a esse mercado. Havendo rompimento, o nosso mercado deve aproveitar o estímulo. E o dólar? Bom,
O dólar vem apresentando um padrão baixista desde o finalzinho ali de janeiro. Tá? Não gerou calls, entradas dentro dos modelos que a gente trabalha muito claras. Tá? O sinal mais importante que o dólar nos deu foi no dia 22. A partir desse candle aqui, sim, o dólar ficou com cara, clareou o cenário e indica um movimento de queda. Eu vejo nisso aqui um cenário de gap de fuga, buscaria operação na perda dessa mínima, só que o dólar, né, vem fazendo um movimento, fez um movimento oposto intraday, desenvolveu um movimento de alta, testou a máxima desse candle aqui, que é uma pequena resistência, principalmente no intraday, dada por um gap, mas fecha pressionando, sendo pressionado para baixo. Isso aqui está com cara de dar continuidade ao movimento de queda, a perda dessas mínimas aqui, especialmente a mínima do dia 22, provavelmente detona um movimento de queda no dólar, trazendo ele para testar a faixa dos 3.860. Então, vemos aqui um dólar com viés baixista no curto e médio prazo. A gente tem esse suporte aqui, mas provavelmente essa tendência se desenrola mais no tempo, vindo buscar o fundo de novembro, lá por volta dos 3.700. Então, esse é o cenário do mercado. Eu gosto bastante do gráfico do milho, a gente vem fazendo bastante comentário sobre o milho. O vencimento H, que vence agora metade de março, se não me engano, hoje está rompendo o topo aqui de janeiro, sinalizando compra, só que não tem mais muito tempo de vida. Né? A gente vem operando na ponta compradora de forma firme aqui desde o final de janeiro. Mas o contrato CCMK 16 deixou uma compra mais clara ontem. Está lá nas listagens divulgadas no Farol. Hoje desenvolveu um bom movimento de alta. Okay? Eu recebi várias perguntas aqui antes de começar o comentário de fechamento em relação às posições abertas do método Leandro. Eu peço perdão, eu não tenho os detalhes das operações, me pegaram de surpresa, mas vamos olhar duas em especial. Tá? Existiu uma venda aberta em DIR 3. Eu não sei exatamente qual que é o valor que foi passado pelo Vlad como stop. Não sei dizer se o stop foi acionado. Eu digo o seguinte: a gente costuma usar o filtro de 10% da média da volatilidade histórica, tá, como stop de fechamento. A volatilidade histórica estava aqui em 52,33 no sinal de ontem, então seria 5,23% de queda. Se a gente for puxar isso de alta, desculpa, tá? Se a gente for puxar isso para cima, esse stop provavelmente não foi acionado, então a operação ainda estaria aberta. Só que detalhe, não ficou um cenário bonito para essa venda aí não. Tá? Eu operando, se o papel desse um respiro amanhã e se aproximasse do ponto de entrada, eu fecharia essa posição. Outro papel que gerou uma certa polêmica é a TIMP 3. Tá? A TIMP 3 teve call de compra pelo método Leandro, tá? Neste dia, dentro do método BIS não houve a compra, e se eu tivesse dado a compra aqui, teria sido estopado com certeza nesse movimento de queda, mas o stop para o método Leandro não foi alcançado em fechamento. Tá? Peraí, estão me dando 4,38, stop da DIR 3, o Onaka. Perfeito. Então realmente o stop não foi acionado, tá? O stop, o Onaka que está nos passando, que era 4,38 para DIR 3, então ainda não foi acionado. No caso da TIMP 3, deixa eu só pegar aqui, alguém tinha me passado. TIMP 3 era 6,28. Tá? Só que esse é o stop em fechamento. No intraday tem um limite de 1%, mais uma regra de permanecer nesse patamar de stop por 2 minutos. É uma regra complicada, eu particularmente não gosto porque eu acho que ela dificulta muito. Tá? Mas o stop sendo a 6,28, ok, 1% dava ali 6,21, que foi a mínima do dia, mas teria que ficar oscilando em cima do 6,21. Então aqui no limite pelo método Leandro não houve stop na TIMP 3. Tá? Agora com certeza os gráficos poderiam estar se comportando de forma um pouquinho melhor. Para quem tem posição em Braskem, fez 2 entradas,
foi um papel, acho que teve call dentro do método Leandro, tá? Já seria possível pensar na segunda posição a partir desse candle de hoje. Tá? A gente teve essa barra forte, houve uma correção com diminuição do volume e hoje apresenta uma barra de alta, mostrando que os compradores voltaram a atuar no mercado. Então poderia se buscar a segunda posição a partir desse ponto já. Seria um sinal melhor se o volume tivesse sido mais forte. Daí seria uma compra inequívoca. Vamos lá. Agora, indo para as mensagens de vocês aqui. O James diz, Bisa, seria hora de entrar com a segunda posição em PDGR3, acionou o Mastro Bandeira, já tinha colocado a casa do cachorro, agora vou colocar a gaiola do Curió para não botar a grana da P nesse papel. Cara, desculpa, muito perigoso, tá? A gente estava até discutindo hoje no LS Live. Eu acho que não teve operação pelo método Leandro em PDGR, tá? Eu não acompanho tão de perto, eu acompanho pelo método Busy. Aí a gente teve dois calls, né? O primeiro uma compra no dia 1º de fevereiro e a segunda compra no dia 15 de fevereiro. Tá? Essas operações fluíram extremamente bem. Né? Essa que foi no dia 1º de fevereiro deu mais de 100%. Tá? E essa segunda foi encerrada na perda dessa mínima. Agora, uma nova entrada aqui, eu acho que já é exigir demais o papel. O que ele tinha para entregar com uma boa relação risco-retorno, acho que já foi. Se for fazer uma nova entrada aí, entra com um capital bem menor do que tu entrou nas outras vezes. Tá, o papel já está manjado agora. Quando fica muito óbvio esses movimentos, todo mundo já passou pelo oba-oba, é essa hora que começa a dar para trás. Tá, então, poderia buscar a compra hoje pela superação, pelo fato de ter rompido essas máximas recentes? De certa maneira, sim. Tá, mas não seria uma operação que eu particularmente faria. Tá. Vamos lá, o Gay Stola fez uma pergunta um pouco mais técnica aqui. E pô, Gay Stola, até hoje não aprendemos o meu nome, né? Não é BZ, é BZ. Olá, BZ. O rompimento falso do Dow Jones não significaria uma punição amanhã? E se levarmos em conta que o S&P 500 futuro pode estar fazendo topo duplo, se isso faz sentido, não podemos esperar mais correção para o mercado brasileiro? Bom, vamos lá. Eu não vejo, não entendo, pelos meus conceitos de análise técnica, que a gente segue aqui, que o índice Dow Jones tenha feito um rompimento falso. O que ele fez foi um papa stop, foi uma violinada, que eventualmente acontece. Tá? Stopa quem se posicionou com o stop aqui, stopa provavelmente. Né? Se deixa o stop automático, foi estopado. E aqui a gente está falando de uma maneira teórica, né? Porque a gente não opera o índice diretamente. Mas não houve o rompimento falso, porque o mercado não está fechando nem abaixo da mínima do candle que rompeu. Seria um primeiro critério de rompimento falso. Então, um fechamento abaixo da mínima do candle que rompeu para cima. Então, não vejo nisso aqui um rompimento falso. Tá? No caso do S&P 500 futuro, eu não gosto de entender isso aqui como um topo duplo. Isso aqui é um retângulo, na verdade. O topo duplo, idealmente, tem que ter uma perna de alta que seja de maior amplitude do que a correção do topo até o fundo. Na verdade, isso aqui é um retângulo. Tá? É verdade que esse retângulo, de certa maneira, tem um viés baixista, porque o movimento prévio de baixo agora está andando de lado. Né? A gente poderia esperar um movimento de queda. Mas, sinceramente, esse gráfico não está com cara de para baixo. Tá? Ainda mais pelo comportamento que fez hoje. Não é ponto de compra ainda porque não rompeu, mas no momento que romper, é entrada. Então, não acho que esses comentários que tu fez se encaixem perfeitamente com a realidade do mercado. Tá? Pelo menos dentro da nossa forma de ver os preços. Rogério está dizendo, Busy, a favor, aumente mais um pouquinho o volume na gravação do Farol, está quase bom, só mais um pouco. Vocês, não, deve ter mais gente aqui que assiste Farol. Para mim, todas as máquinas que eu estou testando, o volume está bom. Se precisar que aumente o volume, me mandem mensagem aqui, só para eu ter uma noção. Maguito, o seguinte, fala grande Busy, este candle formado hoje em CSNA 3 é sinal de continuação da tendência de alta? Já não estaria esticado em relação ao LSVI? Que é o que eu chamo
de índice de afastamento? Bom, o índice de afastamento é esse indicador aqui, Leandro Stormer Volatility Index, que eu ensinava como índice de afastamento. É uma distância do preço em relação à média móvel de 21 períodos relativa à média da volatilidade histórica que ele apresenta. E de maneira geral, quando um papel ultrapassa os 25% de LSVI, vamos dizer assim, fica mais perigoso fazer operações de rompimento a favor do movimento. E quando ele ultrapassa os 30%, a gente começa a entrar num cenário que começa a valer a pena fazer operações contra esse movimento. Tá? Só que existem momentos em que o mercado ganha muito momentum, que ele fica muito forte e o mercado estica bastante. Tá? E o mercado pode ficar bastante tempo, bastante sobrecomprado, sobrevendido, apresentando índices de afastamento bem significativos. Tá? Isso não significa isoladamente essa informação do LSVI como um cenário para tu cair fora da operação, de forma alguma. Tá? A gente mencionou aqui no Farol do dia 22, a gente falou sobre CSNA e eu via o potencial desse papel, tá? Apesar de esticar ainda mais e buscar o topo de novembro. A ponto até de achar razoável uma operação na ponta compradora aí. Mas como eu mencionei, é o tipo de operação que uma vez que ela é gerada, e esse acionamento sairia na superação da máxima do dia 22, o papel tem que ir embora. Ele não pode voltar. Então, quando eu faço algum tipo de operação, né, a favor do movimento, vamos supor, de rompimento, onde a gente já tem o índice de afastamento, ou LSVI, significativo, na casa dos 30 para cima, eventualmente eu posso até fazer a operação, mas eu já passo a ajustar o stop imediatamente para cada nova mínima, nesse caso, ou para cada nova máxima, no caso de venda. Então, nesse caso, a operação teria sido encerrada no prejuízo, deixa eu ter certeza se não teria batido RP. A volatilidade aqui seria de 60%, 10%, 6%. Olha, por muito pouco, a gente não teria alcançado a RP, tá? A gente chegou a uns 5,3% favorável, depois o mercado perdeu a mínima aqui, então eu teria encerrado já essa operação na CSNA. O que não quer dizer que ela não possa continuar fluindo, ela pode, só que o papel fez um movimento que, pelos modelos que a gente segue para manejo de posição, teria tirado stop. O José Alberto diz: boa tarde, Nato 3 rompeu para cima e para baixo. Qual sua análise gráfica para o diário? Olha, eu não vejo a Natura tendo rompido. Ah, tá, tu menciona esse topo aqui, né? Ela rompeu nesse dia, mas percebe que ela esbarra com o topo aqui de dezembro. Então não é um rompimento limpo, não está muito convidativo esse trade. E se tu reparar o volume do candle que rompeu, ele não foi significativo. Tá? Se ainda a gente tivesse tido um volume forte como esse aqui, um trade aqui esbarrando com esse topo, até seria aceitável. Mas dado esse cenário, não, eu não vejo que a Natura tenha conseguido romper essa zona de resistência. Ela tem espaço para um movimento corretivo, eu não buscaria a venda aí, não acho que o papel esteja com um cenário seguro, ainda mais no contexto geral de mercado. Mas é um tipo de papel que tu poderia ficar de olho para buscar o rompimento aqui dos 28,50. Uma vez que venha romper os 28,50, provavelmente ele vai fluir bem. Mariana Novaes diz: oi Bizi, voltando ali ao assunto do fundo duplo no S&P 500 futuro, na verdade, sobre o S&P 500 futuro, eu vejo um duplo fundo e uma simetria que levaria o índice lá para os 2.900 pontos, correto? A simetria, ela é sempre dependente de determinados gatilhos, tá? Se a gente considerar que o eixo ainda está aqui,
Tá? A simetria sim é altista para refletir esse movimento de queda num movimento de alta para cá. Só que em algum momento a simetria se quebra. E quando ela se quebra, geralmente ela faz uma simetria de expansão. A gente poderia talvez daí pegar essa amplitude toda aqui para baixo, tá? E projetar para baixo no rompimento desse fundo. Então a gente depende de um rompimento desse fundo para projetar a simetria para baixo. E por enquanto a simetria realmente puxa o S&P 500 futuro para cima. Tá? Mas para realmente atuar em cima disso, a gente tem que ter o rompimento aqui. Gonçalves Bizzi, o que acha de MRV3 para compra amanhã? Olha, realmente eu não gosto da ideia de comprar MRV3, porque o papel já fez essa última semana e meia um tremendo movimento de alta. A gente teve um padrão de massa e bandeira, podemos dizer assim, que já alcançou seu alvo, e nós estamos muito próximos de um outro alvo bastante importante, que é esse topo de 2013. O papel se mostrou a risco, ele deu uma venda ontem, que eu vi com simpatia para abrir posição vendedora, só que essa forma como o papel se comportou hoje não é muito condizente com o papel que vai cair não. Inclusive, olha a entrada de volume na ponta compradora, mas não seria cenário para a partir daqui entrar na ponta compradora. Tá? Inclusive, o papel teria gerado stop para mim na superação dessa máxima. E eu ficaria de fora, não abriria nova posição vendida, mas também não abriria posição comprada aí. Estou olhando aqui outras mensagens. O Jones Barros diz o seguinte: Carbis, o teu comentário sobre o Braskem valeria para a BBSC3? Quem está comprado pode fazer uma segunda entrada? Idealmente tu tem que ter te planejado em relação a isso antes, né, para não ficar com muito risco acumulado num só papel. Tem esse aparente gap de baixa na BBSC3, mas acontece que houve um pagamento de proventos. Então vou ajustar aqui e daí a gente fica com esse gráfico. Sim. Tá? Então a gente teve um ombro, cabeça, ombro invertido, houve um rompimento, um pullback bem rapidinho, o mercado fez um movimento um pouco maior e volta a testar esse patamar. Está se mostrando um pullback complexo, às vezes o mercado faz isso. Mas a forma como fechou, tá, sugere que realmente esse patamar aqui vai conseguir segurar por volta dos 23,20. Tá? Então tem boas chances do papel fazer um movimento de alta, vindo buscar essa região aqui que tá onde está a média móvel de 200, onde a gente tem os topos de outubro e novembro, tá? Até dezembro, essa zona aqui. Tá? Eu gosto sempre quando a gente tem um sinal de reversão de buscar o acionamento. Tá? Então buscaria o trade na superação da máxima. Mas tem detalhe, eu não sou muito fã de operar papel que pagou um provento significativo que gere alguma dificuldade na análise do papel. E é o caso da BBSC3. Então tendo algum outro papel, eu prefiro. Saron diz: boa tarde, professor. Avalie JBSS3. Ontem rompeu falso e hoje, com este fechamento, formou um engolfo. A gente teve o rompimento da CLTB, a formação já de um zigue-zague ascendente. A gente definiu que o ponto mais crítico de resistência ficava aqui por volta dos 11,45, 11,50. A gente teve esse rompimento. Até teve volume, até o volume se destacou um pouco, mas o candle não deu muita firmeza não. Eu não vi um rompimento tão claro. O candle de ontem piorou tudo. Né? A gente teve esse candle de baixo, que fechou abaixo da mínima desse candle, mas não dá para dizer que foi um rompimento falso ainda. Tá? Porque, isso aqui não é o candle que rompeu, então se fechou abaixo, isso aqui é um rompimento falso. Mas tu percebe que esse candle está praticamente todo acima da linha de resistência? Geralmente quando a gente tem esse caso, eu uso a mínima do candle anterior, tá, para definir. Tem que usar um pouco de bom senso aqui. Qual seria o fechamento que nos indicaria que esse rompimento deu para trás? O de ontem não me indica isso. Pode até me gerar um stop, mas não indica que o rompimento foi necessariamente falso. Hoje o papel faz um engolfo de alta.
Mas novamente, ele não consegue superar essas máximas aqui. Né? Não teve muito volume. No finalzinho do pregão ele devolveu um pouco, fica dois topos quase praticamente no mesmo nível. Então não é o cenário onde eu estaria fazendo posição aí. Eu gostaria de ver o mercado conseguindo produzir um movimento acima dessas máximas recentes, talvez no intraday, ali no intraday mesmo. E daí o cenário ficaria mais favorável a uma posição. Acho que tem coisa melhor no mercado aí. O Pacheco diz: Bizi, a ex-grande Usiminas morreu e só se fala em enterrar ou ainda pode ressuscitar. Quem viu ela em 2007, quem vê ela agora. Realmente, Usiminas é um papel que eu até parei de acompanhar mais de perto, não tem porquê. Virou uma grande tosqueira, como boa parte dos papéis do setor de construção, mas isso não impede que o papel dê um trade. Tá? Só que caso venha a dar uma operação, tu tem que encarar como uma operação extremamente especulativa. Tá? Então não vai poder entrar com muito capital. O que a gente precisa ver em Usiminas? O rompimento do 0,82 aqui, dessas mínimas. Tá? E daí a gente poderia pensar numa venda, só que eu realmente não gosto de vender papéis no centavo. É muito fácil o papel dar uma porrada muito forte para cima. As porradas para cima costumam ser mais intensas do que as porradas para baixo nesse tipo de cenário. Então eu acho arriscado operar esse papel na ponta vendedora. Por mais que, como tu disse, né, estão querendo enterrar o papel. Agora, se tiver um rompimento dessa congestão, aqui, provavelmente seria um candle de uma amplitude enorme, de uns mais de 20%. Daí seria o caso de aproveitar e fazer uma posiçãozinha comprada. Eu acho que sim, acho que pode sim. Mas a gente depende dessa ocorrência. Antes disso, nem se preocupa muito com o papel. Pacheco diz: Bisa, já tens algum curso de swing para mini índice disponível para compra na loja da LS? Tu não precisa ter um curso específico para swing, específico para mini índice. Gráfico é gráfico. Né? Inclusive, a maior parte das técnicas intradiárias grafistas, digamos assim, tu pode usar em outros prazos operacionais porque o mercado é um grande fractal. A maior parte dos comportamentos corriqueiros que o preço apresenta em time frames bastante pequenos, ele também apresenta em time frames maiores, em periodicidades menores, periodicidades maiores. Então, não temos, mas não seria muito necessário. Se tu fizer uma análise técnica para traders, que esse é o nosso curso carro-chefe, tu vai estar muito bem servido de material, né, de embasamento para buscar boas operações. MK e Homer Simpson pedem sobre Vale. O Homer Simpson diz: Busy, poderia comentar a Vale 5? Ainda temos espaço para mais quedas? Estou comprado em put Vale 87 já com bom lucro. Bom, a Vale não está num cenário fácil agora. Não está num cenário muito óbvio. A gente teve boas operações, principalmente a partir deste candle aqui. Foi esse candle que sinalizou para a gente a mudança de direção da Vale. A gente tinha como alvo a região de 9. Trades aqui certamente foram encerrados aqui, dentro da maior parte dos modelos de manejo de posição. Tudo que vem para cá ficou mais complicado. Agora a gente está num nível de incerteza muito maior. A Vale permitiu uma operação na ponta vendedora ontem, né? Pulou o acionamento para quem busca o acionamento. Já faz um candlezinho de certa conotação altista, o índice fecha positivo, mas não seria o caso aqui, na minha leitura, de abrir posição comprada na Vale. A gente ainda tem uma correção muito curta frente ao movimento. Então seria uma compra muito perigosa.
Mas eu não acho que o cenário esteja tranquilo para vendas, entende? Então, se tu já tem um bom lucro e o cenário ficou meio difícil de avaliar, talvez seja bom no mínimo fazer uma parcial aí para garantir alguma coisa. Eliane diz: boa tarde, Bis. Apenas para esclarecer, TIMP 3 deu compra pelo método Leandro e ainda não estopou, ou seja, mantém a operação de compra. É isso? Correto. O papel flertou com o stop hoje, ficou no limite do limite do limite do limite, o stop intradiário, mas fechou em terreno seguro. Então a posição se manteria. O MK, quando a gente falou ali da Vale, pedia sobre Vale 3 também. Eu não olhei a Vale 3, vamos olhar agora. O cenário não muda muito, tá? É basicamente o mesmo. Só que eu vejo o gráfico da Vale 3 um pouco mais claro, no sentido que esse sinal de reversão se deu mais em cima de uma estrutura significativa, que foi esse topo aqui de dezembro. Então, tendo que escolher ontem uma venda entre Vale 3 e Vale 5, a minha opção seria por Vale 3. Mas do candle de agora, com certeza a gente não tem um ponto para compra. O Douglas diz: boa tarde, Busy. Go, por favor. Tudo bem. A Go é uma tosqueira, papel altamente especulativo. Tenha isso sempre em mente quando for operar esse ativo. Tu nunca pode botar muito dinheiro nesse papel. Tá? Eu identifico esse papel com uma formação interessante para compras. O papel fez um movimento muito forte, fez uma correção lenta, preguiçosa, com clara diminuição do volume. Veio testar o suporte do gap, a média de 20 períodos se aproximou, e o papel, anteontem, sinalizou a retomada do movimento de alta. Tanto que das listagens aqui de trades possíveis, Go tinha compra, né, para buscar a resistência de 2,32 e quiçá até romper esse patamar e ir bem longe. O papel acionou ontem, mas não chegou a bater RP, apesar de ter subido mais de 7%. Hoje fez uma pequena correçãozinha, mas ainda tem toda a conotação de alta em busca dessa resistência aqui. Só que é um trade bem especulativo. Tá? A Go tende a se comportar na direção oposta do dólar. Tá? Se o dólar começa a cair, é mais fácil para Go subir. E o dólar está com um aspecto baixista. Então, se o dólar perder as mínimas recentes aí dos últimos 3 pregões, ele aciona um cenário técnico de queda realmente. E provavelmente a Go se beneficiaria disso. Tá? Então é um gráfico que eu considero interessante no momento. Gaystola diz: poderia ver uma venda em Sula 11, agora no final do pregão derreteu. Pode estar fazendo um pivô de baixa e um maço bandeira para baixo no semanal. Bom, Sula 11 realmente deu uma paulada para baixo aqui no leilão, olha só, esse último candle. O papel não estava inserido em nenhum contexto de compra ou de venda, pelas nossas avaliações recentes. Tá? A última vez que esse papel realmente chamou atenção foi no finalzinho de janeiro, quando bateu de forma esticada para baixo no fundo de agosto do ano passado. Só que o sinal de entrada não foi muito fácil aqui no dia 26. Ficou um pouco mais claro com o barra de ignição no dia 27, mas não foi um trade muito fácil. E desde então o comportamento está bem desagradável. Tá? Essa paulada de hoje faz um zigue-zague descendente. Então o papel volta a ficar com viés baixista. Aí a gente está bem próximo de um patamar de suporte importante. Então não é o tipo de cenário que eu quero me arriscar. Prefiro sinais que tenham um caminho livre, um pouco mais de caminho livre pela frente. Tá? Olhando no semanal, poder ser um maço bandeira, até pode ser, mas eu realmente aguardaria o rompimento da mínima deste engolfo de alta que a gente teve no semanal, que não foi acionado, para dizer, não, agora o papel deve seguir o movimento de queda, ficou ruim a situação. Tá. Sula 11
anda muito aqui com a PSS A3, Porto Seguro. Os papéis são do mesmo setor. Tá? A PSS A3 deu bons trades, enquanto a Sula não deu bom sinal no final de janeiro. A PSS A3 deu aqui, e deu um novo sinal aqui no dia 17, esse trade já cumpriu seu objetivo. E esse papel continua também mais interessante que a Sula 11, até para um eventual rompimento baixista desse patamar de suporte. Repara que se romper essas mínimas aqui, esses dois fundos, mais fundos no mesmo nível, o papel tem espaço para cair até os 16,50. Então, entre PSS A3 e Sula, tá, eu vejo um cenário muito mais claro, graficamente falando, para a PSS A3, tá, inclusive no semanal. A PSS A3 opera abaixo da média móvel de 200, ali em verde, enquanto que a Sula 11, se rompesse esse fundo, iria esbarrar na média móvel de 200, que é um problema. Certo? Bom, já ultrapassamos, estouramos aí o período para o nosso bate-papo de fechamento, pessoal. Agradeço a participação de vocês, mas a gente vai encerrando por aqui. Mais informações sobre como se comportou o mercado, assistam ao Farol. Tá? Sempre está à disposição no nosso site, nosso canal do YouTube, geralmente depois das 8h30. Ok? Grande abraço, até a próxima.